8º ano, tudo bem? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa, cheia de bênçãos, final de semana abençoado, tenham descansado e que nós começaremos essa semana aí, ó, com a corda toda. Mensagem do dia: ser feliz e agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Agradeça sempre. Agradeça pela sua vida, pela vida dos seus familiares, pela vida de todas as pessoas que te cercam e te fazem bem. Gente, agradecer é um dom, pois nem todas as pessoas agradecem pelaquilo que tem, até pelaquilo que não tem, porque tudo que você tem foi dado por Deus. Então, Ele sempre quer o melhor para você. Então, vamos lá para a nossa aula. Agora vamos falar de oração. Professora, chegou o momento da reflexão. Calma. Essa nossa oração quer dizer o quê? O enunciado com verbo. Frase, eu já vi que não precisa ter verbo, a não ser as frases verbais. Mas outro assunto, está aí para depois. No momento, a gente vai dizer que a frase não precisa de verbo. Já a oração, o enunciado com verbo ou locução verbal. Para ter oração, é preciso ter verbo, enquanto na frase pode ou não ter verbo, na oração obrigatoriamente tem que haver verbo. Vamos para alguns exemplos. Mas antes de eu dar exemplos de oração, vamos lembrar o que é locução verbal. Eu quero que vocês se atentem aqui, ó. Locução. Quando eu falo de locução, eu estou falando de mais de um. Vamos dizer assim, popularmente, mais de um. Se é locução, é mais de um. Tem uma locução verbal, locução digitiva, mas locução já sei que é mais de um. Aqui, locução verbal. É a junção de dois ou mais verbos, sendo um auxiliar e o outro principal, os quais exercem a função morfológica de apenas um verbo. Mas, professora, a locução aqui, olha, está dizendo que são dois ou mais verbos. Como é que a senhora está dizendo que é só um? Não estou dizendo que é só um. Eu estou dizendo que os dois... Lembram lá quando eu costumo dizer, que alguns já estudaram comigo e já sabem, são best friends forever, que eles se complementam, eles se auxiliam, eles se ajudam. Então, se são best friends, é como se fosse aí só tivesse o valor de um. Então, estão se complementando, e apesar de eu ter dois ou mais verbos, vai ter só o valor de um. Vamos ver o exemplo? Na locução verbal, estou lendo, eu tenho o verbo auxiliar, que é o estou, e o verbo principal, que é o lendo. Aqui eu observo que eu tenho dois verbos, mas ele tem o valor só de um. Lembrem sempre disso, gente. Locução verbal, dois ou mais verbos, mas com valor de um, ok? Vamos dar outros exemplos. Exemplos aí de oração. Acabamos finalmente. Levaram tudo. É provável. Estamos indo para casa. Observem que todas as orações eu tenho um. Isso mesmo, eu tenho um verbo. Muito bem. Verbo da primeira oração. Acabamos. Da segunda, levaram. Da terceira, que é o verbo ser. Estamos indo. Que? Isso, bem observado. Estamos indo é uma locução verbal. Muito bem. Mas que tem o valor de apenas um verbo. Muito bem. Estou gostando de ver, hein? Vamos para o próximo. Já falei de frase, ter ou não ter verbo. Já falei de oração, obrigatoriamente ter verbo. Agora vamos falar de período. Conceito. Frase com uma ou mais orações. Eu tenho aí dois períodos. Período simples,
só há uma oração, ou seja, só tem um verbo, que é chamada de oração absoluta, porque eu só tenho um verbo, simples, um verbo. Período composto, há mais de uma oração. Já está falando, o próprio nome já está falando. Composto, quer dizer que eu tenho mais de um. Enquanto no simples, no período simples, eu só tenho um verbo, no período composto, eu tenho 2 ou mais verbos. Professora, eu queria fazer uma pergunta. Sim, se eu posso ter no período simples ou no período composto uma locução verbal, sim, mas lembrando sempre que a locução verbal eu tenho valor apenas de um verbo. Bem observado. Bom, vamos lá. Para saber quantas orações há em um período, é só contar quantos verbos ou locução verbal, no caso, locuções verbais, há nesta oração. Aqui eu tenho um exemplo. Pedro correu hoje. Eu tenho quantos verbos? Um verbo. Qual é esse verbo? Muito bem, verbo correu. Então, eu tenho um período simples ou composto. Um minutinho para você pensar. Muito bem, eu tenho um período simples, porque eu tenho só um verbo. Outros exemplos aí de período simples. Observem, período simples, eu tenho apenas um verbo. Estamos felizes com o resultado. Olha o meu verbo aqui destacado. Estamos. Faltam apenas alguns dias. Verbo, destacadinho, falta. Exemplos aqui de período composto. Aprendeu um verbo, período simples. Período composto. Faça como eu pedi. Eu tenho aí quantos verbos? 2 verbos. Então, por isso eu tenho um período composto. Começou a gritar enquanto eu ia passando. Observe que aqui eu tenho começou e tenho gritar e ia passando. Eu tenho aqui uma locução verbal que equivale a um verbo e outra locução verbal que equivale também a um verbo mais. Apesar de eu ter locuções verbais, mas eu tenho aí que equivale a um verbo, eu tenho 2 locuções aqui. Então, se eu tenho 2 locuções verbais, eu tenho um período composto, porque a locução verbal tem valor apenas de um verbo, mas aqui eu tenho 2 locuções, então eu tenho um período composto. Espero que vocês estejam conseguindo aí entender. Relembrando aí o conceito de frase. Enunciado capaz de transmitir uma ideia dentro de um contexto. Pode ter verbo ou não. Se eu vou passando pelo amigo e... Oi, não tem verbo, mas eu consegui transmitir a mensagem que eu quero. A mensagem que eu quero é dizer que eu estou cumprimentando. Se eu passo também, oi, tudo bem? Transmitir a minha ideia, não tem verbo e consegui me comunicar. Então, frase é eu conseguir transmitir a ideia dentro daquele contexto. Ou seja, é o meu interlocutor entender o que eu estou querendo dizer. Apresentar para os senhores esquemas para vocês fixarem melhor o conteúdo do que nós estudamos nos slides anteriores. Copie no seu caderno. Então, vamos lá. Esquema 1. Frase, comunicação, verbal ou nominal. Como nós falamos, a frase ela é o jeito de nós nos comunicarmos com nossos interlocutores, ou seja, um oi, um olá, um tudo bem, como você está, vai chover hoje. Tudo isso faz parte das frases, que pode ou não ter verbo. Mas, como a gente está falando de frase, a maioria delas não terá verbo, ela será uma frase nominal. Existem exceções, certamente, que são as frases verbais, mas não é obrigatório haver verbo. Vamos lá agora. Oração, verbo predicado. Gente, a oração é obrigatória ter verbo. Toda oração terá verbo. Então, não será uma oração, e sim uma frase.
Aqui no esqueminha nós podemos observar o predicado, porque o verbo ele estará dentro do predicado, sempre no predicado. O predicado ele pode ser verbal, pode ser nominal e pode ser uma fusão dos dois, que pode ser verbo nominal. Predicado verbal, verbo de ação. Predicado nominal, verbo de ligação. Predicado verbo nominal terá verbo de ação e ligação numa mesma oração, ok? Agora, período, uma comunicação completa. Ele pode ser simples, com apenas um verbo ou uma locução verbal, e ele pode ser composto com mais de um verbo e mais de uma locução verbal. Lembram que é a locução verbal? Volta lá no slide, hein? Vamos lá. Período simples, uma oração, um verbo. Período composto, mais de uma oração, mais de um verbo, 2 ou mais verbos, ok? Coloque esse esqueminha que você vai recapitulando, vai relembrando tudo que nós estudamos nos slides anteriores. Esqueminha 2, esqueminha das frases. Frase é todo enunciado de sentido completo, como eu falei para vocês, que a frase ela pode ser nominal e pode ser verbal. Frase nominal não apresenta verbo. Exemplo, que belo dia. Frase verbal apresenta verbo. O dia está lindo. Olha o verbo aí, está. Gente, como eu falei para vocês, a frase não é obrigatório ter verbo. Pode ter ou não. Esqueminha 3. Oração e período. Esqueminha da oração. É a frase ou o membro de frase que se organiza ao redor de um verbo. Está observando? Aqui ele está usando o termo frase com verbo, que é uma frase verbal. Uma oração pode ou não ter sentido completo. Período é a frase constituída por um ou mais orações, ou seja, quando eu falo de período, eu estou falando de período composto. Oração, um verbo, mais de uma oração, já forma um período. Que o período pode ser simples, que é formado por uma oração absoluta, e o período composto, que pode ser, que é formado por mais de uma oração, ok? Então, oração e período. Nós temos aí mais 2 itens para o seu esquema. Sujeito e predicado, a revisão. Relembrando aí o que é sujeito, o que é predicado, o que é oração. Primeiramente, oração. Enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal e pode ser dividido em sujeito e predicado. Lembre-se que frase é todo enunciado que pode ser entendido. Como, por exemplo, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, oi, olá. São frases porque não tem verbo. Se eu disser frase verbal, aí sim, é uma frase que contém um verbo. Geralmente, em gramáticas e em outros livros, eles usam também o termo frase verbal. Então, gente, vamos lá, oração. Alguns termos da oração. O sujeito, termo da oração sobre o qual se afirma algo. E o predicado, tudo que se afirma sobre o sujeito. Uma observação. Pode haver oração sem sujeito, mas não há oração sem predicado. Isso é uma afirmação importante. Chegou a hora da nossa atividade. Livro de atividades, página 6. Pede-se o seguinte. Leia a frase a seguir e marque a resposta correta. A frase: a tecnologia facilita muito a vida das pessoas. A pergunta é o seguinte: o sujeito da oração em destaque é: qual é o sujeito? Facilita muito a vida das pessoas ou a tecnologia? Somente uma alternativa estará correta. Letra B. O predicado da oração em destaque é: a tecnologia facilita muito a vida das pessoas ou a vida das pessoas. Gente, lembrem, analise toda a oração,
Marque quem é o sujeito e depois o que restar é o predicado. Não esqueçam disso. Questão 11. Leia as frases a seguir e transcreva os termos solicitados. A frase: os turistas alemães consultaram o mapa da cidade. Você vai separar todo o sujeito completo, gente, o sujeito e o termo que está acompanhando o sujeito, que pode ser um numeral, pode ser um artigo, então copie toda. E depois você copiará o predicado. Depois que você copiar o predicado, você vai colocar o complemento verbal, ou seja, analise onde está o verbo e você colocará esse restante. Pois o complemento verbal vai ser o complemento do verbo, não esqueça. Você vai colocar o sujeito, predicado e o complemento verbal, ou seja, a parte que está complementando o verbo. Você vai destacar quem é o verbo aqui? Consultaram. O que está complementando o verbo consultaram? Dicasinha, hein? Então vamos lá. Letra B. Muitas pessoas utilizam o GPS, é a mesma coisa. Vai colocar todo o sujeito, depois todo o predicado, e você vai observar onde está o verbo e colocar o complemento verbal, ou seja, o que está complementando o verbo. Questão 12. Leia a piada e responda às perguntas a seguir. A piada. O caracol foi assaltado por 2 tartarugas. Quando a polícia perguntou o que aconteceu, ele disse: não sei. Foi tudo tão rápido. Letra A. Explique o efeito de humor da piada, gente. Tá na cara, né? Primeiro é que as tartarugas são lentas e conseguiram assaltar um caracol que é mais do que a tartaruga. Então, esse é o humor que se causa aí nessa piada. Vamos lá, próxima página. Página 7. Questão de número... Vamos lá para a letra B, referente ainda à piada. Indique o sujeito e predicado da frase a seguir. Um caracol foi assaltado por 2 tartarugas. Quem é o sujeito? Você vai anotar aqui sujeito e me dizer quem é esse sujeito e depois você escreverá predicado e dirá quem é o predicado. Todo sujeito quanto predicado é referente a essa oração. Vamos lá para a letra C. Seria gramaticalmente adequado colocar uma vírgula após a palavra caracol na frase anterior? Por quê, gente? Vamos analisar. Um caracol, vírgula, foi assaltado por 2 tartarugas. Você acha que ficaria coerente? Sim ou não? E me diga o porquê. Não esqueça, gente. Primeiro eu pergunto para vocês. É possível colocar uma vírgula entre o sujeito e o predicado? Lembrem disso, quando nós estávamos aí estudando sobre o vocativo. No vocativo é permitido colocar vírgula porque o vocativo é um chamamento. Mas será que eu posso separar o meu sujeito do meu predicado? Responda essa questão. Letra C, lembre-se. 13. Nos casos a seguir, seria correto o emprego da vírgula em algum dos espaços? Justifique a sua resposta. Essa 13 é uma pegadinha, por quê? Porque você já respondeu a letra C dizendo que tananana, não, tananana, o sujeito predicado, nananana. Não posso responder, mas eu dei já todas as dicas. Você vai ler todas as orações da A a D. Vai observar se eu poderia ou não colocar alguma vírgula, se ficaria coerente ou não, se as regras do sujeito e do predicado caberia uma vírgula. E depois dessa análise, você vai justificar a sua resposta aqui, dizendo que sim ou não, e dizer por que ou não, tananana. Gente, é de acordo com a regra. Na 14, a última questão, você vai transcrever o sujeito e predicado das orações a seguir. Meus queridos, prestem bem atenção, vocês têm de A a J para responder,
Para transcrever o sujeito e o predicado, primeiro você coloca quem é o sujeito, depois coloca quem é o predicado. Todas essas orações, elas têm sujeito. Todas têm sujeito. Mas alguns sujeitos estão na ordem inversa, ou seja, elas não estão no início da oração. Lembram como é que a gente encontra o sujeito, perguntando o que ou quem? Então, ontem chegaram as encomendas do cliente. O que chegaram? As encomendas do cliente. Então, quem é o meu sujeito da oração? Isso, pense, meus amores. E o que restar é o meu predicado. Prestem atenção que não só está na ordem direta, mas também está na ordem inversa. O sujeito pode não vir na frente da oração, ok? Respondam, dúvidas, é só perguntar. Agora nós vamos fazer a correção do visto 1 do livro didático. Meus queridos, quero ressaltar a importância da correção das questões do nosso livro didático. Faremos essas correções, apesar de eu já ter dado visto e verificado de alguns alunos que me enviaram as respostas, foi exclusivamente para anotar a participação desses alunos, ver que vocês estão fazendo as atividades, mandando para correção. Então, foi vistado e foi computado a participação dos senhores. Agora nós faremos a correção de cada questão, pois essas questões e esses assuntos cairão tanto na lista de atividades, quanto cairá na sua avaliação. Por isso, a importância de fazer a correção de questão por questão. Então, vamos lá, prestem bastante atenção. E quero ressaltar um detalhe: sua resposta não precisa estar idêntica ao do livro, mas a sua resposta tem que estar coerente ao assunto que estamos estudando, no caso dos assuntos que já foram estudados do livro didático. Correção, página 3, visto 1, verbete enciclopédico. Primeiramente, na questão 1, pedir para você completar as lacunas do texto para relembrar algumas características deste gênero textual, verbete enciclopédico. Primeiro dizia, o verbete do dicionário é um texto, nós sabemos que é um texto objetivo, porque ele vem literalmente só com a explicação objetiva daquela palavra, que tem por finalidade informar o leitor sobre o significado de uma palavra. Eles são organizados segundo a ordem alfabética, frequente no uso de palavra, ordem alfabética e contém divisão. Na segunda questão, pedi aí para você classificar G, dicionário geral da língua, ou dicionário especializado. Então, primeira alternativa G, apresenta informações gramaticais sobre o termo, acepções e expressões produzidas com a palavra. Segunda opção, há informações sobre a origem do vocábulo. Tanto o dicionário geral da língua quanto o dicionário especializado apresentam essa informação. E letra E, explora palavras relacionadas a um tema, assunto ou área de conhecimento. Os verbetes são mais amplos e aprofundam as informações sobre o assunto. Então, dicionário especializado. Na 4. Leia este verbete de enciclopédia e responda as questões 3 a 8. Então, você fará a leitura desse verbete enciclopédico, que é o Watterson Bill, Estados Unidos, 1958. Você com certeza já fez e já respondeu essas questões. Então, verifique se está correto. Diz o seguinte, na terceira. Todo verbete tem uma entrada. Qual é a entrada desse verbete? Então, a entrada desse verbete é Bill Watterson. Quarta questão. Qual informação é dada no trecho Estados Unidos, 1958? Quando ele fala isso, que é a informação sobre o nascimento da pessoa retratada no verbete, que é Bill Watterson,
que dá local e ano de nascimento. Nasceu nos Estados Unidos em 1958. Quinta questão. Explique por que o autor afirma que Calvo e Haroldo é uma variante dos tradicionais Boy Dog Strip. Então, gente, Boy Dog Strip era um relacionamento entre um menino e um cachorro. Já ele é uma variante, o Calvo e o Haroldo, porque Calvo é um menino e Haroldo é um urso de pelúcia, um tigre de pelúcia, por isso essa variante, porque o correto seria o Boy Dog Strip, seria o menino e o cachorro, mas vai variar porque é um tigre e o menino. Espero que estejam acertando. Vamos lá para a página 5. Na página 5, na questão 6, diz o seguinte: explique a função do trecho. Vejam cá. Por quê? Para saber mais sobre Heckenschenk, o verbete orienta a procurar em K e não em H. Por quê, gente? Porque o K é o sobrenome do artista e o H é o nome. Geralmente, nos Estados Unidos, eles procuram aí pelo sobrenome e não pelo nome. Aqui também, no Brasil, nós usamos essa metodologia, mas nos Estados Unidos, eles se referem às pessoas, geralmente, pelo sobrenome e depois o nome. E então, para a organização enciclopédica, eles utilizam primeiro o sobrenome e depois o nome. Vamos lá para a questão 7. No texto do verbete lido, o adjetivo inanimado significa que, resposta correta, letra A, não tem ou nunca teve vida. Não esqueça que o adjetivo vai qualificar o substantivo. 8. A que público esta obra atende? As pessoas interessadas em saber sobre quadrinhos, ou seja, ao público que gosta da leitura de quadrinhos. Aqui nós temos a explicação da linha do tempo. Depois da observação desse verbete, diz o seguinte: leia a seguir o trecho inicial de um verbete mais longo, no qual se utiliza a linguagem verbal e linguagem não verbal para passar as informações. Esse texto inicia-se, no caso do verbete, na página 5 e termina na página 6. Na página 7, pede aí a seguinte informação dos senhores depois da leitura deste verbete. Diz: que informações são passadas nesse trecho? Quando eu tenho ESF, quer dizer o quê? A classe gramatical, substantivo, F, feminino, e S e a numeração romana, quer dizer a data e o século. Espero que os senhores tenham respondido corretamente. Se colocar o substantivo feminino e o século, está correto. 10ª questão. O verbete divide-se em partes numeradas. Releia a primeira delas. Tem uma parte enumerada e uma parte também do verbete, que a letra A diz o seguinte: o trecho corresponde à definição, ok? Então, por hoje é só. Nós já fizemos aí nosso livro de atividades, fizemos a correção do nosso livro didático. Até a próxima aula. Tchau, tchau.